Oi, gente! Eu estou hoje com uma convidada especial aqui na minha ponto morada, a Karina Chamisso, personal organizer. Tudo bem, Karina? Tudo, Zil. E eu convidei a Karina para dar dicas de organização para vocês, porque a Karina é expert na área, sabe? E eu gosto muito porque a Karina, ela fala não somente de organização, mas de como surgiu a organização, não é, Karina? Isso mesmo, Zil. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Vou começar falando sobre o passo a passo mesmo da organização, porque às vezes a pessoa tem os organizadores e ela tem a dificuldade de organizar. Porque às vezes ela fala assim, foi no mercado ou foi em alguma loja e aí ela vê o organizador, compra, mas não sabe como fazer. E aí eu gosto de falar muito sobre 4 passos da organização. O primeiro passo é a avaliação. Tudo que você for organizar na sua casa, no primeiro momento você precisa avaliar, porque às vezes tem coisas que não tem mais propósito na sua casa, tem coisas, Zil, que às vezes não tem mais funcionalidade. Às vezes, por exemplo, vai ter um talher, que eu vou dar dica aqui agora de talher, às vezes vai ter algum que não tem mais conjunto, ou só tem um, ou então às vezes a pessoa pode até montar para ser uma mesa especial, caso ela vá montar, ela tem que ver a funcionalidade. O importante é ficar com aquilo que é funcional e a pessoa vai usar. Porque às vezes a pessoa guarda as coisas e não usa. Se for usar, não tem problema. Mas nesse processo da avaliação, ela consegue identificar isso. O que ela usa, o que não usa, o que pode ser jogado fora, o que fica. E aí nesse processo, a gente passa para o segundo ponto, que é o passo da setorização, né? A famosa categorização. Que é o quê? Juntar aquilo que é semelhante. Eu brinco, Zil, que é os irmãos, né? Os talheres de sobremesa com os talheres de sobremesa, os talheres de mesa com os de mesa, os de peixe com os de peixe, e aí juntando todos, colher com colher, garfo com garfo, e fazer essa separação e colocar os conjuntos juntos. Porque, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho um faqueiro de inox, tá? E tenho um faqueiro furta-cor. Então, nesse caso aqui, nessa organização, eu separei em cada organizador, que eu vou dar essa dica para vocês em poucos minutos, eu já falo. Então, aqui eu separei o de inox e aqui o furta-cor. Então, é importante, eles estão cada um na sua caixa organizadora e cada um junto com, como eu falei, a categorização. Então, aqui só colher, garfo, faca. E o que eu quero falar para vocês? Os talheres, normalmente, as pessoas compram, vem naquela caixa de madeira, né? Às vezes você recebeu de presente, às vezes a pessoa quer comprar, Zil, um faqueiro, né, completo, e ela, às vezes, não sabe. Porque aquela caixa de veludo linda e maravilhosa, a gente quer guardar, né? Até decorar a casa. Mas você dá conta, Zil, de carregar aquela caixa pesada? Não, mas algumas pessoas usam até como artigo de decoração, que eu já vi, sabia, Karina? Pois é, a dica que eu dou, muita gente às vezes não, assim, claro que eu comecei falando, né? Que se for usar, não tem nenhum problema você ficar com a caixa, mas qual é a dica que eu dou? Primeira dica, você sabia que se você comprar o faqueiro sem aquela caixa, ele é muito mais barato? É uma coisa legal, não é? Economiza. Hoje em dia a gente está acostumado a ver que com essa questão da mesa posta, as pessoas têm muito mais barato, e as pessoas querem ter mais tipos de talheres, né? De faqueiro. Então, quer um dourado, quer um prata, quer um colorido. Então, essa dica de comprar sem a caixa facilita pela questão do valor financeiro. Mas se você tem aí na sua casa a caixa, eu tenho 2 opções. Uma é você tirar dessa caixa e utilizar organizadores assim que eu vou mostrar e jogar essa caixa fora, caso ela não tenha utilidade, ou então usar essa caixa como a Zil falou, na decoração, usar para guardar lembrança, alguma coisa assim. O problema dessa caixa, Zil, é porque ela é muito pesada. Também dela. Isso. Que é muito difícil. Ela é difícil de ser limpa, então realmente tem que ser uma coisa ou para decoração, né? Ou então para guardar como lembrança. Mas para ser uma coisa funcional no dia a dia, ela não é boa. Então por isso que eu sempre indico que as pessoas aqui vocês vão ver que são 2 faqueiros, um faqueiro de inox, tá? Da Wolf. Então aqui eu separei, ó, o faqueiro. Como ele é um faqueiro bem grande, eu separei por talher de mesa. Então aqui são os talheres de mesa. E aqui nessa outra são os talheres de sobremesa. Esse aqui é um organizador de talher maior. Todos avulso, que eu comprei. Isso é legal também porque você foi comprando avulso. A pessoa pode ir fazendo o faqueiro aos pouquinhos, né? Porque quando eu compro as que eu utilizo mais, esse faqueiro, as peças que eu mais uso de sobremesa e o de mesa. Esse aqui também é um organizador de talher, porém ele é menor, e nesse eu consegui colocar o faqueiro inteiro. Então, o que você precisa observar?
A quantidade de itens que você tem, isso é muito importante, que aí é o terceiro passo, né, que é a organização. Então você, na hora de organizar, é o momento que você vai escolher o organizador, ver se vai caber, porque aqui, por exemplo, aqui eu coloquei esse que coube ele inteiro. Nesse caso aqui eu precisei de 2 e ele bem maior. Então é muito importante, nesse processo, quando você fizer lá a avaliação e fizer a categorização, você verificar a quantidade. E aí depois você vem e compra o organizador, tá? O último passo, que normalmente eu falo, Zil, é a parte da etiqueta, da identificação. Por quê? Porque essa questão da identificação, ela é muito importante para as pessoas manterem. Se aqui não tivesse, por exemplo, faqueiro furta-cor, imagina se esse faqueiro foi usado todo e ele fica vazio, né? E aí eu não sei como que eu volto para cá, o que eu voltaria. Então, a identificação, ela ajuda nesse processo de manter a organização. E aí, na identificação, a gente pode pensar na rotuladora. Essa aqui é uma rotuladora da Brother, mas existe várias no mercado, várias marcas, vários valores, e o importante é realmente essa questão da identificação, tá? Então é muito importante. Karina, eu não tenho uma rotuladora, o que eu posso fazer? Coloca uma etiqueta mesmo dessa simples, né? O importante é identificar para que as coisas tenham um endereço. Eu brinco que é o CEP, né? Na nossa casa a gente tem um CEP, então as coisas precisam ter um CEP, que é um endereço para que elas possam voltar. E aí, Zil, assim, as pessoas falam, Karina, mas eu não tenho um organizador desse. Como que eu... Tem alguma outra dica, né? Então, essa dica que eu gosto de passar, Zil, que é um organizador, é uma caixa de sapato transparente. Eu sempre indico que as coisas estejam visíveis, porque na organização, aquilo que não é visto não é lembrado. Então, automaticamente não é usado. Se eu coloco numa caixa fechada e eu não estou visualizando, eu não vou usar. Então, essa caixa aqui, por exemplo, é uma caixa mais barata, é uma caixa mais simples, porém é de sapato e ela tem esses furinhos aqui, ó, que respira. E aí eu poderia juntar todos os talheres aqui dentro, colocar eles em saquinhos, né? Até saco plástico mesmo transparente, a pessoa poderia estar colocando aqui. Outro organizador também que tem, que existe no mercado, é esse aqui, que é um organizador de TNT, e eu consigo colocar alguns talheres aqui também. Esse aqui é legal até, por exemplo, você vai montar uma mesa na casa de uma amiga, vai levar para um piquenique, alguma coisa assim, e aí você não sabe como transportar. Esse aqui é bem legal porque ele serve para transporte e serve também para poder guardar. Esse eu ganhei de presente. Foi? Da Karina Organize. E as pessoas sempre me convidam para montar uma mesa em algum lugar. E eu sempre transporto com esse. E esse foi, assim, a minha salvação. Então, a dica dos talheres é essa que eu queria deixar para vocês. E essa é a nossa dica de hoje. E fica ligado que a gente em breve nós temos muitas outras dicas especiais para vocês. Muito obrigada, Karina. De nada, Zil. Para mim é sempre um prazer estar na sua morada. E já está convidada para estar aqui de novo, dando mais dica pra gente. Combinado, conte comigo.